Pois bem, vamos fazer mais uma questãozinha de leis de Newton. Vamos lá. Aqui nós temos uma questãozinha. Pois bem, pause o vídeo, leia a questão com calma, tente resolver. E aí, fez? Vamos lá? Bom, vamos começar revisando o conteúdo para que nós possamos entender a questão. Aí na questão ele fala sobre atrito estático, atrito cinético. Nós precisamos compreender um pouquinho disso antes de começar a resolver. Então vamos a uma revisão. Quando nós falamos de atrito, nós estamos dizendo que uma superfície que parece lisa, e aí eu tenho um objeto em cima dela, por mais que ela pareça completamente lisa, não é bem assim. Se nós pegarmos aqui e ampliarmos esse contato do objeto com a superfície, nós vamos perceber que a nível microscópico nós temos as imperfeições da superfície, imperfeições microscópicas da superfície, e nós temos as imperfeições do objeto. E essas imperfeições elas acabam se encaixando. Bom, é o encaixe dessas imperfeições microscópicas que gera o atrito. E aí, na hora que eu tento movimentar esse objeto, essas imperfeições microscópicas que estão encaixadas, elas atrapalham o movimento. E daí vem o atrito. Quando você força muito o objeto para que ele se mova, nós temos até a quebra dessas imperfeições microscópicas. Nós podemos diferenciar superfícies com base na quantidade de imperfeições microscópicas. Nós podemos dizer que existem superfícies mais lisas e superfícies mais ásperas. As superfícies mais lisas são aquelas que têm poucas imperfeições microscópicas. Como resultado, o atrito lá é menor, tem menos imperfeições para se encaixarem. E aí nós dizemos que o coeficiente de atrito μ, parece um U, mas é um M, é próximo de zero na superfície lisa. 0,1, 0,2, enquanto na superfície áspera nós temos um coeficiente de atrito mais próximo de 1, 0,9, 0,8, é isso que diferencia uma superfície da outra, a quantidade de imperfeições, pelo menos nesse modelo, né? E além de diferenciar superfícies, é importante você perceber o seguinte: se o corpo estiver parado, dá tempo dessas imperfeições se encaixarem, resultado, o atrito vai ser maior. Quando o corpo está paradinho, então, quietinho na dele, nós dizemos que o sistema apresenta mais atrito, porque eu consigo maior encaixe das imperfeições. Agora, um corpo em movimento, não dá tempo dessas imperfeições se encaixarem. Não tão bem. Resultado, o corpo apresenta menos atrito. Quando o corpo está parado, nós dizemos que ele tem um coeficiente de atrito estático. Se ele é estático, quer dizer que dá tempo das imperfeições se encaixarem muito bem. Enquanto que o coeficiente de movimento é chamado de coeficiente cinético, atrito cinético ou dinâmico. E aí, como você já deve imaginar, o coeficiente de atrito estático tende a sempre ser maior que o coeficiente dinâmico, cinético, porque dá para as imperfeições se encaixarem. A força de atrito FAT pode ser calculada pelo coeficiente de atrito que ele deu, vezes a força de reação normal entre os corpos. Como assim? Quando nós colocamos esse objeto em cima da superfície, graças à força peso, esse objeto foi puxado para o centro da Terra. E aí o que acontece? Ele acaba entrando em contato com a superfície, por causa da força peso. Isso faz com que o objeto aplique uma força na superfície. Vamos chamar essa força de ação. Afinal de contas, está havendo interação entre dois corpos aqui, né? Terceira lei de Newton. Sempre que dois corpos interagem, eles trocam força de ação e reação. Então, graças à força peso, que quer levar o corpo para o centro da Terra, o objeto faz uma força na superfície. E aí, a superfície reage a essa força com uma força de reação. Por um acaso, essa reação, ela faz 90 graus com a superfície. Como ela faz 90 graus com a superfície, nós dizemos que é uma força de reação normal à superfície. E aí é importante você lembrar que a palavra normal não quer dizer comum aqui. Lá na matemática, nós temos sinônimos também. Na matemática, quando você encontra duas retas que
que formam 90 graus entre si, você diz que essas retas são perpendiculares entre si. Um sinônimo de perpendicular é ortogonal. Então, quando eu digo que duas retas são ortogonais entre si, elas formam 90 graus. E um segundo sinônimo de perpendicular é normal. Então, quando você vê a palavra normal, normal não é o nome da força. A força não se chama força normal. É uma força de reação que faz 90 graus com a superfície. Essa força de reação normal é o que nós colocamos na força de atrito, porque ela mede a interação do corpo com a superfície. Se o peso é muito grande, quer dizer que essa força de ação que o corpo faz na superfície também é muito grande. Resultado, as imperfeições microscópicas se encaixam muito bem. Resultado, a força de reação vai ser muito grande também. Então nós dizemos que a força de reação é usada para medir a interação do corpo com a superfície. Essa é a ideia. Pois bem, então essa é a força de atrito. Agora que nós revisamos, vamos resolver a questão. E agora vamos lá. Ele fala na questão que o ABS evita acidentes. Isso aqui é muito bom, porque como você pode ver no vídeo que está aparecendo agora, o ABS faz com que a roda não deslize na superfície, porque se deslizar, você vai ter as imperfeições microscópicas não se encaixando. Na hora que desliza, não tem encaixe, você quebra as imperfeições e reduz o atrito. Enquanto que, se a roda ela gira, você trava o freio, encaixou as imperfeições, parou um pouquinho o carro, soltou a roda, ela gira de novo, novas imperfeições se encaixam, para o carro um pouquinho mais, gira de novo a roda. Então, fazer a roda girar várias vezes faz com que as imperfeições se encaixem mais vezes. Resultado, mais atrito. Por isso o ABS é muito importante. Pois bem, então vamos lá. Ele fala aqui o seguinte, que o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista é 0,60. Então, μ estático é 0,6. E o cinético 0,4. Então, μ cinético 0,4. A massa do carro é 1.000 kg. Então, quer dizer que o nosso carro, vamos colocar aqui um desenho bonitinho, se ele tem 1.000 kg, dá pra gente calcular o peso dele. E numa superfície horizontal, sempre que for uma superfície horizontal e não tiverem mais forças na vertical, nós podemos dizer que a força peso dá força de reação normal. Mas percebam que essas duas forças não são ação e reação, né? Cuidado com esses detalhes. Mas então, se elas têm valores iguais, isso quer dizer que a força de reação normal nessa questão vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Considerando aqui a gravidade como sendo 10, então a força de reação normal vai ser 1.000 kg de massa vezes 10 da gravidade. Força de reação normal, então, 10.000 newtons. E agora que nós temos a força de reação, ele pediu na questão qual é o atrito estático e qual é o atrito cinético. Então vamos lá. Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força de reação normal à superfície. E aí, nesse caso, vai ficar força de atrito é igual. O μ ele deu 0,6. E a normal vai igual ao peso na horizontal, 10.000. Logo, a força de atrito vai dar 600 newtons. Esse daqui, então, é o atrito estático. Então, agora vamos ver o atrito dinâmico, cinético. Força de atrito dinâmico, cinético, é o coeficiente cinético vezes a força de reação normal. E aí nós temos 0,4 vezes 10.000, que é a força de atrito. E aí a força de atrito cinético vai ser igual a 400 newtons. Perceba que o atrito cinético é menor. O atrito cinético é quando o pneu está deslizando no asfalto.